Olá! No TJTV de hoje você vai ver quem são os advogados que estão concorrendo à vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Vai ver também que parte da Penitenciária Estadual de Alcaçuz foi liberada da intervenção judicial. E ainda, conheça as novidades que farão parte da Semana Nacional da Conciliação em Natal. Não saia daí, o TJTV está só começando. A cadeira de desembargador, que deve ser ocupada de acordo com o chamado 5º Constitucional no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, está movimentando a classe dos advogados. Semana passada, aconteceu a eleição direta para a escolha dos profissionais que concorrerão à vaga. No dia em que completou 80 anos de história, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Norte, protagonizou a primeira eleição direta para a escolha da lista sextupla do 5º Constitucional. Os nomes dos 6 mais votados comporão a lista que será enviada ao Poder Judiciário, que, por sua vez, escolherá 3. Um destes, por fim, será escolhido pela governadora Rosalba Ciarline e substituirá o desembargador aposentado Caio Alencar. Uma eleição pela classe, tão somente pela classe, porque nós observamos isso, é uma forma de alcançar a democracia, alcançar a participação pelos advogados na escolha dos seus representantes. E aí legitimar mais ainda o processo. Dos 5.449 advogados aptos a votarem, a Comissão Eleitoral contabilizou 3.289 votantes. Entre os 20 candidatos, os 6 advogados mais votados foram Magna Letícia Câmara, com 1.351 votos, Artêmio Jorge Azevedo, com 1.304 votos, Marisa Almeida, com 1.299 votos, Verlano Medeiros, com 1.292 votos, Glauber Rego, com 1.055 votos, e Priscila Fonseca, com 930 votos. O pleito foi tranquilo, sem tropeços por parte dos candidatos, o que contribuiu para o final positivo da eleição. O sistema de urnas eletrônicas mais moderno até agora visto, porque aparecem todos os candidatos na tela com número, nome e fotografia. Nós testamos junto com os candidatos a urna e o resultado foi 100%. Esses advogados se mostraram satisfeitos com o processo eleitoral. Para eles é de suma importância partir da própria instituição a lista que servirá de base para a escolha do novo desembargador. Os colegas todos compareceram aqui para eles próprios de escolherem quais são os 6 nomes que nós vamos remeter para o Tribunal de Justiça para a escolha daquele que vai nos representar naquele colegiado. Agora, com esses 6 nomes, pessoas sérias, pessoas que passaram por uma rigorosa seleção, por vários requisitos, inclusive os mesmos requisitos da lei do Ficha Limpa, o tribunal agora terá a missão de escolher dentre esses 6 os 3 que, do ponto de vista deles, podem melhorar, a oxigenar essa relação entre sociedade e judiciário. O presidente da OAB-RN destaca que a eleição se constituiu em grande avanço e solidificação da democracia corporativa, que servirá de base para o futuro. Uma escolha dessa pela classe aumenta ainda mais a responsabilidade do advogado. Ele vai ter não só o compromisso com o jurisdicionado, mas também um compromisso com toda a classe de advogados que o escolheram. Porque antes o processo era feito pelo Conselho, hoje o processo é feito pela própria classe. Então isso legitima, isso faz com que aumente a responsabilidade desse representante. Veja a seguir, Alcaçuz volta a receber presos. A penitenciária de Alcaçuz, localizada no município de Nísia Floresta, na Grande Natal, está parcialmente liberada para receber novos detentos. O juiz, que havia interditado o espaço, considerou que o governo do estado atendeu às exigências. O pavilhão Rogério Coutinho Madruga, mais conhecido como Pavilhão 5 da Penitenciária de Alcaçuz, foi liberado na segunda-feira, 22 de outubro, para receber novos detentos. Mas apesar da capacidade para 420 presos, o setor deverá ser ocupado inicialmente com apenas 120. A medida, autorizada pelo juiz das execuções penais, visa desafogar as unidades penais lotadas com presos provisórios e definitivos. Nós iremos pegar aqui a Grande Natal, todos aqueles presos sentenciados que estão em CDPs, que estão em cadeias públicas, que não são os locais adequados para os apenados, nós vamos começar a transferir para o pavilhão 5. A questão de Alcaçuz
ele vai continuar interditado os outros 4 pavilhões para que, com a diminuição, aí sim, nós possamos fazer reformas, melhorias, mas já estamos, inclusive, trabalhando com a área de engenharia, isso aí. Essas 400 vagas, elas possivelmente não serão preenchidas, que nós temos 250 fora de presídios, então nós vamos transferir aos poucos, então paulatinamente nós vamos fazer essas transferências, e aí sim, as 150 vagas de apenados, nós poderemos fazer um remanejamento dessas pessoas que se encontram nos 4 pavilhões de Alcaçuz e escolhendo, um exemplo, pavilhão 1 ou pavilhão 2 ou qualquer um desses pavilhões, transferindo para lá para que possamos fazer a reforma, possamos melhorar as suas instalações e aí retornar para paulatinamente nós possamos ter um complexo de Alcaçuz em melhores condições. Nesse primeiro momento de reocupação, de acordo com o secretário Kécio Pinto, foram realocados apenas condenados que estavam nos centros de detenção provisória e demais carceragens. Ele afirmou ainda que esta primeira fase servirá para analisar as condições de funcionamento do local. Por isso, não receberá a capacidade máxima. O próprio secretário caracteriza o momento como sendo de adaptação. E o Estado espera realizar ações mais enérgicas de longo prazo. Estarei indo agora essa semana a Brasília para, no Ministério da Justiça, tratar sobre essa construção de cadeias públicas. Hoje, o que está sendo liberado são construções convencionais. Hoje, um presídio no Brasil você não constrói com menos de 2 anos. E isso não vai, nós que somos secretários de Justiça do país, ou de todo o país, que inclusive nós vamos participar dessa reunião, vamos pedir que sejam feitos através de construções modulares. O que é uma construção modular? Você tem um presídio, você tem uma cadeia pública em 6 meses. E nós estamos à beira do caos em todo o país, não é só o Rio Grande do Norte. Então a grita reclama de todos os secretários. Um presídio desse hoje sai em média 20, 25 milhões para 400 vagas, uma cadeia pública na faixa de 12 milhões. O juiz Henrique Baltazar afirmou que a autorização para a liberação do pavilhão 5 de Alcaçuz foi possível porque o Estado cumpriu com algumas exigências impostas, entre elas a contratação de agentes penitenciários e a reforma no local. A principal exigência era abrir o pavilhão 5. Para abrir o pavilhão 5, era necessário resolver problemas que existiam, problemas estruturais, como instalações elétricas, problemas da instalação hidráulica, da estrutura física com vários defeitos que tinham sido quebrada, depredada, parte dela pelos próprios presos, e aí teria que ser consertado. Tudo isso o Estado fez. Também, outra das exigências que foi feita foi contratar agentes penitenciários, nomear agentes penitenciários para lá. O Estado fez a nomeação, infelizmente não assumiram todos os que tinham sido nomeados, né? Pouco mais da metade teria assumido o cargo. O Estado ainda tem uma reserva técnica que está sendo chamada esses próximos dias, né? Está sendo nomeada. De qualquer maneira, o juiz alerta para que o governo do Estado tome providências com perspectivas de melhorias no sistema em longo prazo. Atualmente, na Grande Natal, há 3 unidades prisionais parcialmente interditadas. Além de 4 dos 5 pavilhões de Alcaçuz, ainda estão impedidas de receber novos presos a penitenciária João Chaves e a cadeia pública. O Estado já fez o acordo, já foi homologado em juízo, para terminar a construção da antiga DEPROV, do CDP da antiga DEPROV, que vai ser instalado, que vai ter mais de 100 vagas lá de presos lá nesse local. Também, no mesmo acordo que foi feito, as construtoras vão terminar de fazer a reforma do CDP da Zona Norte, que vai permitir receber mais uns 60, 70 presos lá. Então, emergencialmente, até o começo de 2013, o problema fica mais ou menos resolvido. Está sendo retirados os presos do núcleo cujal da Polícia Civil. Acredita-se que nos próximos dias o núcleo vai estar com 20 presos mais ou menos, ou seja, aquilo ideal que pode ter lá, é só os presos enquanto o inquérito está transitando. Né? Então, até o início do ano, a gente acha que o problema está resolvido. O Estado precisa trabalhar para o futuro, né? Porque se nada for feito além do que já foi definido, a partir de março do ano que vem nós teremos os problemas retornando.
Quanto mais ele explica o juridiquês, mais a gente quer entender. E se é assim, o direitinho está aí novamente. Olá pessoal! Hoje nós vamos entender direitinho o que é a tão falada improbidade administrativa. Acho que o pessoal na rua até chegou bem perto de acertar, vamos ver? A improbidade administrativa é um dos maiores males envolvendo a máquina administrativa do país. São coisas que as pessoas não cumprem. Mas só que isso é uma cultura que vem da Europa, que se expandiu no Brasil e até hoje vem proliferando. Eu não entendi nada. É um desvio contra a gente, a população. Incompetência da administração. Ele agiu de má fé com a sociedade, ele não soube usar assim, dos poderes dele para a benfeitoria da sociedade. Gente, o juiz Ricardo Cabral, da comarca de Santa Cruz, na região Agreste Potiguar, me explicou que improbidade administrativa é o ato ilícito cometido por um agente público no exercício da sua função, que prejudica a administração pública, desvio de verbas públicas ou obter vantagens ilícitas que aumentem o seu patrimônio através do cargo público que ocupa são exemplos de improbidade administrativa. Ok, pessoal? Essa foi fácil, hein? Até o próximo Juridiquês. Tchau! No próximo bloco, como estão os preparativos para a 7ª Semana Nacional da Conciliação em Natal? O Judiciário Potiguar está trabalhando nos últimos preparativos para a 7ª Semana Nacional de Conciliação. Este ano, o evento vem cheio de novidades. As ações serão concentradas aqui no prédio da Escola da Magistratura do Estado, a ESMARNE, de 7 a 14 de novembro. E se a meta é aumentar a cada ano o número de acordos, nesta 7ª Semana Nacional de Conciliação, a equipe responsável pela organização do evento tomou todas as providências para garantir o acesso das partes às audiências agendadas. A gente busca o melhor para as partes e a partir do momento em que a gente disciplinou, no nosso caso o TJ, de colocar essas audiências na ESMARNE. A gente teve assim uma breve verificação agora no DPVAT, onde todas as partes tinha banheiros maravilhosos, água para tomar, num ambiente assim muito agradável, que é a Escola da Magistratura. E a partir dessa localização de onde vão acontecer as audiências, mais de 1000 audiências, a gente vê da satisfação não só das partes, mas também dos advogados, dos defensores, das mulheres de carreira jurídica e dos promotores e dos juízes, em estarem ali num ambiente adequado, confortável e assim, sem precisar de nenhuma formalidade e chegar realmente a um denominador comum, que é o acordo que se busca nessas ações. Segundo a desembargadora, a dificuldade para o deslocamento das partes já é constatada diariamente pelo Judiciário, já que muitos residem em áreas carentes e distantes dos fóruns. Serão no mínimo 2 transportes que circularão da rodoviária e de um shopping center em direção à ESMARNE. De acordo com a desembargadora Zeneide, esta é mais uma demonstração do interesse do Judiciário em promover a aproximação com o jurisdicionado. Aonde vai acontecer as nossas audiências do TJ, lá na ESMARNE, né, na Escola da Magistratura, não passa ônibus perto, é longe os ônibus, então fica muito difícil para as partes chegarem ali, naquele local. Então, houve um assentimento e a Seturne e a Mobilidade Urbana, né, a Secretaria, resolveram colocar ônibus à disposição, saindo lá da rodoviária da Cidade da Esperança e também do Via Direta, fazendo um terminal ali na frente da Escola da Magistratura, a partir de 7 horas da manhã até 18 horas, isso diariamente. Para esta edição do evento está previsto um casamento comunitário com 100 casais, que já se inscreveram previamente nos cartórios, além das audiências de conciliação previamente agendadas. As empresas com maior demanda no Judiciário, como Banco do Brasil, Coserne, Claro e Acaerne, também contarão com bancas próprias para conciliar e, até quando for o caso, já pagar as indenizações. Para este ano também foi programada uma outra novidade.
Uma parceria com a Secretaria Estadual do Trabalho e da Assistência Social vai permitir a realização de 80 exames de DNA, sendo 50 referentes a processos em andamento e outros 30 previstos para o decorrer da semana. Nós iremos dar a possibilidade das pessoas que estavam na fila e esses exames iriam ter umas datas bem mais para frente, então vão ser realizados nesse período de 7 a 14 e nós vamos, no local, certo, haverá o procedimento de coleta. Então, lá mesmo, no atendimento, as pessoas farão a coleta. Um procedimento que trará celeridade aos processos que envolvem o reconhecimento de paternidade. É importante que compareçam, se receberam a sua intimação, não deixe de ir, porque esse exame de DNA é muito importante para o esclarecimento da relação de filiação, né? Esclarecendo, e já é reconhecido pela comunidade acadêmica como uma prova exata, praticamente exata. As operadoras de telefonia celular encabeçam a lista de insatisfação do consumidor. Veja mais um exemplo desse assunto no quadro Justiça Seja Feita. Em 2009, este advogado contratou os serviços de uma operadora de telefonia que atendesse sua demanda de ligações e de internet. Mas o que seria em tese uma facilidade se transformou em problema. Contas já pagas começaram a ser cobradas novamente. Eu fiz o contrato com a operadora de telefonia, achando que tudo ia dar certo, que eles prometem milhões de coisas, as mil maravilhas. Mas pouco tempo depois o encanto foi desfeito, as primeiras cobranças indevidas começaram a serem feitas, ligações e mais ligações foram realizadas para a operadora para contestar aquelas cobranças, só que nada foi resolvido. Segundo o advogado, foram 4 meses tentando negociar administrativamente com a empresa, mas o problema não apenas continuava, como se agravava. Houve bloqueio na minha linha e uma inscrição indevida no Serasa, né? Cadastros de restrição ao crédito, que realmente me atrapalhou bastante por ter um nome negativado. Hoje em dia a gente sabe que atrapalha qualquer operação no comércio. Tiago relembra que procurou guardar todas as provas de que as contas estavam realmente pagas e também anotou os protocolos de atendimento que recebia depois de cada telefonema para a operadora. Como não conseguiu um acordo amigável, só teve uma saída: buscar uma solução através do Poder Judiciário. Sempre a gente busca, né, e tenta que as coisas sejam, essas situações sejam resolvidas de uma maneira administrativa, junto com a empresa. Entretanto, 6 meses de reclamações, de tentativas, de ligações, enfim, de dor de cabeça, da linha bloqueada, o nome escrito no Serasa. Então me via obrigado a procurar a justiça, né, para poder ter essa resposta, né? Ela que vai teria que dizer quem estaria realmente correto ou não, né? Por causa da insatisfação, ele mudou até de operadora e recomenda que cada consumidor na mesma situação busque todas as maneiras possíveis para resolver o conflito. No meu caso em específico, a gente acabou chegando num acordo, né, numa audiência de conciliação, o que reduziu substancialmente, né, o tempo daquele processo. O acordo foi feito e o processo encerrou naquele mesmo dia. Caso realmente não veja respaldado o seu direito, realmente aí tem que procurar a justiça e fazer o seu direito prevalecer. Porque a gente sabe que eles estão aí no ranking dos maiores descumpridores enfim, das leis consumeristas. Tem que procurar a justiça para que a justiça determine e respalde aquele direito do consumidor. Acompanhe as notícias do Judiciário Estadual no site do Tribunal de Justiça ou no Twitter. Se tiver dúvidas ou sugestões, é só nos enviar um e-mail. Os endereços estão no seu vídeo. A gente fica por aqui. Uma ótima semana para você!